Pessoalmente com Thaisa Tosi. Sobre o que nós vamos falar hoje? Qual que é o nosso tema? Eu achei incrível e você vai saber o tanto que influencia a sua vida, viu? Diretamente. Neuroarquitetura. E para falar com isso, um especialista aqui da nossa cidade, Lori Crisel. Tudo bom, Lori? Tudo bem, Thaís. Muito obrigado pelo convite. Imagina que prazer tê-la aqui A comigo. honra é toda minha. Já estava ansioso por esse papo, né? A gente já vinha organizando há um É. tempinho. Que bom que aconteceu. Pra eu conseguir pegar sua agenda, né? Ela consegui, eba! Lori, querido, a Que gente vai bom. falar sobre um tema que às vezes não é assim de fácil acesso a muitas pessoas, né? Que é neurociência, neuroarquitetura. Eu acho que a gente podia partir do princípio de explicar para eles um pouquinho o que é essa neurociência, né? Que entra dentro da arquitetura nesse caso. Perfeito, vamos lá. O próprio termo, né, neuroarquitetura, assim como outras áreas, né, faz apropriação por aglutinação linguística, né, temos neuromarketing, neurobusiness, neurovendas, e a arquitetura acaba se apropriando dessa conformação também, né. Quando a gente fala esse termo, né, neuroarquitetura, assim como os outros, a gente está mencionando a área específica de neurociência sendo aplicada à arquitetura, no nosso papo aqui. E o que é essa neurociência? São os estudos científicos em relação aos mecanismos de funcionamento do sistema nervoso. Traduzindo para uma linguagem mais coloquial, como que o cérebro humano funciona. Então, a partir do momento que a gente tem essas condicionantes, né, dessa interpretação mais científica, muitas coisas que antes eram apropriadas e até mesmo colocadas em prática, mas no formato mais empírico, né, tentativa e erro, agora deu certo, eu vou repetir, nós conseguimos entender por que que dá certo, por que que as pessoas gostam, por que que as pessoas se conectam, e aí a gente começa a trazer alguns temas que hoje são muito abordados, como pertencimento, identidade, apropriação, de uma forma técnica. Nós passamos a ter a argumentação científica para transformar isso em uma metodologia ou uma dinâmica de projeto, no caso da arquitetura. Quando a gente começa a falar sobre neuroconsumer, né, que são quando em relação a vendas, ou neuromarketing ou neurobusiness, a dinâmica é a mesma, mas a gente está fazendo um outro tipo de input especificamente para essas áreas. Mas em síntese, a gente tem os mecanismos, né, o conhecimento melhor dos mecanismos de funcionamento do cérebro humano para que a gente possa aplicar em uma determinada área. E é algo super específico, né? E quando que veio na sua mente assim, não, dentro da arquitetura eu quero falar sobre neurociência? Na verdade, isso começa alguns anos atrás. Não vamos entrar em números para não estragar o nosso diálogo aqui, mas vamos deixar só um spoiler: há mais de 2 décadas, né? Isso entra na minha vida quando eu tive a oportunidade de morar e trabalhar fora do país, e eu tive a honra de poder trabalhar em alguns dos maiores e mais renomados escritórios de arquitetura do mundo. E naquele momento eu tomei contato com um modelo projetual que aqui, para mim, mesmo já tendo o título de mestre aqui no Brasil, eu ainda não conhecia, eu ainda não dominava. Que era uma conformação àquela época, aonde o projeto não começava pelo espaço. O projeto começava pelo o que nós vamos trazer para as pessoas. Como que nós vamos emocionar as pessoas? Hoje a gente fala muito o termo experiência, né? A experiência do usuário, como proporcionar a experiência. Naquele momento isso não era dito dessa forma. Buscava-se sim como que nós vamos encantar as pessoas, como que nós vamos emocionar as pessoas. E naquele momento eu tomei então contato com essa metodologia diferente de trabalho, e naquele momento eu já pude perceber que a arquitetura, o design de interiores, ele não começava pelo espaço, ele começava pelo usuário. Como que nós vamos trabalhar a parte emocional das pessoas dentro dessa espacialidade? Ou seja, quais são as atividades que ali terão, como que eu quero que essa pessoa se comporte, como que eu quero que ela se relacione com esse ambiente. E aí então, a partir disso, criava-se a arquitetura ou criava-se o projeto de interiores. Algo bem individual, então, né? Pensando Bem exatamente na. específico, mesmo que a gente estivesse falando de um público maior, como por exemplo um shopping center, uma loja, né? Mesmo que se falasse disso, ou até mesmo estudo de um master plan, quando a gente pega um recorte de uma cidade, né? Vamos trabalhar um bairro, por exemplo, no urbanismo, como que nós vamos impactar as pessoas positivamente aqui? O que que nós queremos trazer a elas? E em paralelo com essa minha experiência profissional, estava acontecendo algo que àquele momento inicialmente não tinha tomado contato, que foi quando surgiu a ANFA, que já trazendo para o português é a Academia de Neurociência para Arquitetura, ou seja, uma entidade mundial dedicada a unir, a criar uma ponte entre neurocientistas e arquitetos.
justamente porque a configuração disso já acontecia. A bem da verdade, a arquitetura em si, ela já se dedicava há algumas décadas em relação à psique humana. Tanto é que existe uma área muito trabalhada dentro da arquitetura que é chamada de psicologia ambiental, como que a psique do usuário se comporta em um dado ambiente. Mas aqui nós tínhamos dois pressupostos. Um deles é que era um estudo observatório, ou seja, eu precisava de um ambiente construído, colocava pessoas ou um grupo de estudos nesse ambiente e nós observávamos o comportamento dessas pessoas dentro desse espaço. Então, como que a psique desse usuário interage com esse ambiente. E um segundo pressuposto é que todas as linhas de raciocínio eram naturalmente levadas para o âmbito da psicologia. E a psicologia fazia uma interface com a arquitetura, como de fato há muito faz, né? Quando nós falamos, por exemplo, de Gestalt, quando a gente trabalha formas, volumes, cheios, vazios, intersecções, na arquitetura ou no design, isso é um estudo que começa na psicologia muito antes de vir para o mundo da arquitetura. Então esse link já acontecia. A chegada da neurociência especificamente, ela torna esse estudo científico. Nós temos ciência envolvida. E essa ciência, ela sai desse âmbito da observação e ela passa para um âmbito de estudo fisiológico e biológico. Tanto que em neuroarquitetura nós temos dois caminhos a seguir. Eu posso seguir o caminho que nós chamamos de design baseado em evidências. Então nós temos evidências científicas que me mostram como que eu posso trabalhar determinadas ferramentas em projeto para convidar o usuário lá na frente a um determinado comportamento. E aí a gente volta a falar de novo de apropriação, identidade, pertencimento. E existe um outro caminho, que é o caminho da mensuração neurocientífica. Ou seja, quando eu uso equipamentos chamados de biosensores, são equipamentos físicos, nós acoplamos isso nas pessoas e aí nós conseguimos mensurar o que está acontecendo com elas. E esses equipamentos podem acontecer de diversas formas, né? Então, se nós falarmos, por exemplo, sobre eye tracking, a gente está fazendo um rastreamento ocular. Então, a gente está identificando para onde a pessoa está olhando, quanto tempo ela está olhando para o que ela está olhando, a dilatação de pupila, porque a dilatação de pupila me mostra que teve uma alteração emocional. Nós conseguimos fazer um estudo chamado de gazing. Gazing é quando nós estamos mapeando a ordem de que ocorreu esses olhares, então onde você olhou primeiro, por segundo, por terceiro. Então aqui a gente já tem um mapeamento muito intenso, né? Junto com ele a gente pode fazer um outro trabalho que nós chamamos de Face Reader. A gente faz uma leitura das microexpressões faciais e aí nós conseguimos perceber, aliado ao eye tracking, se o que você está olhando é porque você está gostando ou porque você não está gostando. Ou seja, através desses mecanismos eu não preciso mais questionar você verbalmente. Eu posso, para ter uma interação, mas os equipamentos já me mostram antes de você me dizer se você gostou ou não gostou. E aí nós temos vários outros, né? Resposta galvânica de pele, heart rate variability. Então, juntando alguns, a gente tem quase que um detector de mentiras, né? Nossa, muito! E assim, o detector do que realmente vai fazer bem para aquela situação. Exatamente. E aí a gente consegue fazer isso de uma forma para qualificar o trabalho ou até mesmo como um nicho de atuação mercadológica. Hoje, por exemplo, no Brasil, o único laboratório 100% completo para neuroarquitetura com esses equipamentos é o meu. Né, que é um projeto que eu tenho dentro do meu escritório. E eu presto consultoria para algumas empresas e para algumas marcas em relação a isso. Então, para a gente entender como que isso funciona no meio mercadológico, né? Uma coisa bem real, palpável. Vamos imaginar que uma construtora ela vai lançar um edifício para apartamentos de alto padrão. Antes do chamado apartamento decorado ficar pronto, ele foi um projeto, assim como qualquer outra coisa. Esse projeto é submetido a esse estudo. Então, através desse estudo, a gente consegue identificar, ainda na fase projetual, o que deste apartamento está sendo positivo para as pessoas e o que desse apartamento está gerando engajamento com as pessoas. E aqui eu estou chamando de engajamento emocional. No engajamento emocional, a gente difere o achar belo do querer. Porque tem muitas coisas que você diz assim, isso aqui é muito bonito. Eu não teria, mas é muito bonito. Então, você achou belo, mas você não se apropria dele. Então a gente começa a mapear dentro desse projeto o que para as pessoas está gerando isso. Aos olhos da neuroarquitetura, no meu caso, eu estou preocupado com uma qualificação positiva e saudável desse ambiente.
para o mercado quer que este apartamento seja o mais conectado possível com uma emocionalidade positiva e de desejo desse público antes desse apartamento ser lançado. Então nós adaptamos todo o projeto do apartamento e aí então ele é construído como um apartamento decorado que as pessoas visitam. Até porque, falando assim, Luri, a gente imagina que daí as pessoas que vão gostar, elas são mais ou menos semelhantes, entre aspas. Dentro de um público-alvo, né? Que a gente chama de um público-alvo. Isso. Então, no caso do apartamento, a construtora, a imobiliária que está trabalhando com isso, sabe quem é esse público-alvo, para quem quer ofertar, e aí a gente monta todos esses estudos. Então, é algo muito palpável, muito real, e que dá uma devolutiva. Marcas que, se a gente fosse falar, começasse a falar de branding, por exemplo, né? Comerciais de TV, e a gente pode citar algumas marcas, e eu vou citar aqui, eu me sinto à vontade, porque se você for no YouTube, você vai encontrar isso. Propagandas televisivas da BMW, da Coca-Cola, todas elas passam por esse processo, né? E aí a gente começa a validar, nesse caso, o que a gente chama de valência emocional. A emoção em si, ela não é boa nem ruim. A emoção é quando você expressa algo. Então, por exemplo, o ato de chorar. O choro é uma emoção. Eu estou expressando uma emocionalidade. Mas por que eu estou chorando? Eu estou chorando porque eu estou me sentindo triste com a perda de um ente querido, ou eu estou chorando de orgulho do meu filho que passou no vestibular. Então aí nós entramos com a valência. O choro é a emoção. O que me faz chorar é algo positivo ou algo negativo? Aí entra o que nós chamamos de valência. Então os projetos, eles são, entre aspas, calibrados para uma valência positiva, para que você se sinta muito bem em contato com aqueles ambientes. E se a gente for entrar um pouquinho no aspecto neural disso, não sei até onde eu mergulho aqui ou não em termos técnicos, mas vamos começar assim. Existe uma região no nosso cérebro que ela é chamada de... Bom, eu vou usar alguns termos e depois eu vou desmistificando eles, né? Então a gente tem uma região no nosso cérebro chamado sistema límbico. Em rápidas palavras, o sistema límbico ele é responsável por cuidar das nossas emoções. Ele gerencia as nossas emoções. E ele se chama sistema porque internamente ele possui várias estruturas. Uma delas, que aí eu quero fazer a conexão com a arquitetura, é chamada de hipocampo. O hipocampo ele tem duas funções básicas. Uma delas é fazer o que nós chamamos de mapeamento espacial. Então, por exemplo, é o meu hipocampo que agora está mapeando o espaço ao meu redor para que eu não bata no microfone, para que ao levantar da cadeira eu não trospece em nada. Então, o hipocampo está mapeando o espaço e me dando as noções de dimensionalidade desse espaço. E a outra função dele é ser um integrante de um grande sistema maior que compõe e organiza as nossas memórias. Então, olha que interessante. Uma única estrutura no nosso cérebro mapeia o espaço e participa das minhas memórias. O que significa isso? Que o cérebro humano ele não tem o propósito de guardar espaços. Ele tem o propósito de guardar o que a gente chama de lugar. E a neuroarquitetura diferencia muito bem o espaço do lugar. O que é o espaço? O espaço é onde nós estamos inseridos, é uma espacialidade, seja ela qual for. Esse espaço, convivemos com ele, andamos nele, interagimos com ele. É um espaço. Lugar é quando esse espaço, para mim, para você, para uma determinada pessoa, tem um significado. A hora que esse espaço ganha um significado, ele se torna um lugar. E qual é a diferença? O nosso hipocampo, ele só guarda, ele só retém lugares. Ou seja, espaços que para nós tiveram um significado. Se eu pedisse assim para você, Thaisa, por favor, faz uma lista, eu vou pegar um exemplo que eu gosto de citar sempre. Faz uma lista para mim de 100% dos espaços que você já frequentou até hoje. Você conseguiria? Não, impossível. Impossível. Mas se eu mudasse um pouquinho o pedido, se eu pedisse assim, Thaisa, faz uma lista para mim de todos os espaços que você lembra que já visitou até hoje. Aí ficou fácil, né? Porque os espaços que você lembra. Esses que você vai colocar na lista estão na lista por algum motivo.
você lembra deles por alguma razão. Algo aconteceu lá que ele ficou guardado na sua memória. Isso é um lugar. Os lugares são memoráveis. E o papel da neuroarquitetura não é criar espaços. Esse é o papel da arquitetura. O papel da neuroarquitetura é transformar espaços em lugares, trazer valor para uma espacialidade. A casa que eu moro é de verdade a minha casa. Nesse triste recorte temporal que nós tivemos chamado pandemia, todos nós tivemos que passar por um momento, principalmente no início, que foi um confinamento compulsório, né? Fomos obrigados a ficar dentro de casa. E nesse momento a gente percebeu que o modo como os lares, as casas eram projetadas, não atendiam efetivamente a uma condicionante humana de contínuo uso. Por exemplo, as casas eram pensadas antes entre social, íntimo e serviços. E como que nós usávamos as nossas casas antes da pandemia? Basicamente eram dormitórios e espaços para alimentação. O chamado social da casa, você usava quando recebia amigos, você usava em um final de semana com a família, mas era algo de passagem. No momento da pandemia, as pessoas foram obrigadas a usar cada milímetro quadrado das suas casas e começaram a modificar as suas casas. Tiveram que fazer uma transição de apropriação, porque identificaram que de verdade não existia conexão com aquela pessoa. Com a geração dessa apropriação. Eu né? reformei a casa. Eu acho que então foi generalizado. Total. Por que isso aconteceu? Porque as pessoas foram obrigadas a conviver com esse espaço, que antes era um espaço de passagem. Então, quando você tem esse mapeamento espacial que a gente acabou de falar, organizado através das suas emoções, você de verdade vai se apropriar do espaço. E aí você vai modificá-lo, você vai trazer mais identidade para ele, você vai fazer mais traduções de uso dele. Então a neuroarquitetura está muito focada nisso. E aí, para desmistificar aqueles nomes que eu usei antes, né? Então, se eu tenho o hipocampo organizando o mapeamento espacial e participando das memórias, e ele está dentro de um sistema maior, sistema límbico, que cuida das minhas emoções, toda vez que algo me emocionar dentro de um espaço, o meu hipocampo guarda aquele espaço. E aí ele passa a ter um significado para mim. Só não podemos nos enganar que isso é apenas positivo, isso pode ser negativo também, o que a gente chamaria de trauma, né? Então, quando algo ruim aconteceu com uma pessoa em uma determinada espacialidade e a outra pessoa comenta sobre aquele espaço, às vezes você pode ouvir algo assim, eu não quero nem falar sobre isso porque me traz coisas ruins. E eu revivo todas as emoções expressas naquele momento, né? Porque aquilo para mim é um lugar. E o lugar é quando eu tenho a espacialidade atrelada que eu vivi nela. Que daí entra naquela questão que você falou, né? Associar as duas coisas. E Lori, eu vi ali, a gente olhando no seu Instagram, tem muita coisa que, claro, interfere diretamente. Uma coisa que eu achei super interessante que você comenta bastante lá são as cores, né? E você tem um post para cada cor. Eu achei tão legal isso, essa influência das cores pro ambiente que está sendo criado. Exato. Na verdade, aquilo foi uma demanda que foi surgindo, né? O pessoal começou, fala um pouco sobre cores, traz um pouco cores, né, ao mundo da neurociência. Então, como nós temos as gamas sensoriais, as sensorialidades, né, acontecendo de diversas formas, e nós temos aproximadamente em torno de 85, 90% dos inputs sensoriais que chegam até nós são visuais, né? À exceção de pessoas que têm uma deficiência nesse campo sensorial. As cores, elas são implicitamente participantes de tudo. Mesmo quando a gente fala de materialidade, né, aqui ao nosso redor tem bastante madeira. Mesmo que não sejam todas iguais, existe uma tonalidade, existe uma cor, uma matização que vai me levar a um recorte que me evidencia madeira. Então, cada cor ela tem alguns aspectos que são trabalhados em cima de dois campos investigativos, que nós chamamos de psicologia das cores e psicodinâmica das cores. E hoje a neurociência está se dedicando amplamente a trazer isso para a relação neurológica que nós temos com o convívio desses materiais. É claro que a gente sempre tem que ter uma espécie de pausa nesse assunto, porque sempre vai estar envolvido nesse processo que nós chamamos de qualia.
qualia é a qualificação que cada um de nós dá para algo. Então, isso faz com que eu não tenha permissão para afirmar alguma coisa. Como, por exemplo, eu dizer que o vermelho, ou, por exemplo, vamos pegar algo que quebraria isso. Eu dizer que o azul me traz a condicionante de confiança, por exemplo. Ok, dentro de um estudo de psicologia das cores, psicodinâmica das cores, por pesquisas associativas, quando eu associo algo a outro algo, nesse caso, uma cor a uma sensação ou uma condicionante emocional, o qualia está envolvido. Então eu tenho aqui um espectro de um grande volume de pessoas pesquisado, mas, por exemplo, se uma pessoa vivenciou um determinado trauma na vida dela, Uma que de alguma generalização. forma o azul esteja envolvido, nunca azul vai passar confiança para essa pessoa, né? Então a gente sempre tem ali o fator do qualia envolvido. Mas sim, existe uma condicionante generalista, né? Quando a gente pega um público-alvo muito grande, ou quando a gente pega um público de maior densidade, aí a gente trabalha com algumas condicionantes que nos auxiliam bastante. Já no campo investigativo, né, na arquitetura chamado briefing, né, o briefing é quando nós estamos investigando o nosso cliente, é importante a gente levantar o que nós chamamos de significância, que são os significados. O significado me ajuda nesse processo. Então, quando a gente está montando um briefing através de significância, não me importa as perguntas. O que me importam são as respostas em relação às perguntas corretas, as perguntas orientativas. Então, se eu perguntar assim para você, eu vou fazer o seu projeto, Thaisa. Quais são as cores que você gosta? E aí você me relata as cores que você gosta. Perfeito. Eu preciso saber agora por que você gosta de cada uma dessas cores. O que essa cor significa para você? E o oposto também. Quais são as cores agora que você não gosta, que você não gostaria que tivesse no seu projeto? E aí você me relata essas cores. E aí eu faço a mesma pergunta. Por que de cada uma delas? Porque elas têm uma transição para você. E a gente começa a perceber que muitas vezes não é a cor, é o simbolismo daquela cor. Por exemplo, vou fazer um geral, né? Vamos imaginar, por exemplo, vou pegar você como exemplo. Que você, Thaisa, não goste, por exemplo, da cor vermelha. Mas, e aí você diria assim, eu jamais me vestiria totalmente de vermelha, um vestido vermelho, enfim. Mas, de repente, um detalhe vermelho na bolsa não me incomoda. Então, o problema não é o vermelho. O problema é o que vermelho significa para você em qual tipo de uso. Então, aí a gente começa a entrar no que a gente chama de significado. E o significado me ajuda também a entender as relações espaciais. Então, vou continuar com você como exemplo. Fizemos o briefing para uma residência nova para você, e aí no meio do briefing você traz algo como, eu gostaria de uma cozinha grande. E continuamos conversando. Quando eu entro no aspecto da significância, eu vou voltar no briefing e eu vou pegar esse elemento, por exemplo. E aí eu vou questionar assim para você, Thaisa, você comentou aqui que você gostaria de uma cozinha grande. Primeiro nós vamos dividir isso e você vai me explicar. Para você, o que é uma cozinha? E aí você vai dizer, nossa, mas você é arquiteto, não sabe o que é cozinha? Não, para você eu não sei. Eu sei o que é cozinha para mim. Eu sei o que é cozinha como uma espacialidade, mas cozinha para você eu não sei. Cozinha é o local onde alguém prepara os seus alimentos, faz a cocção dos alimentos e depois serve para você? Cozinha é o local onde você tem as suas aventuras gastronômicas? Cozinha é o local onde a sua família se reúne no final do dia e fica conversando? O que é uma cozinha para você? O que acontece na cozinha? Ok, entendemos isso. Agora vamos entender grande. O que é grande para você? Ah, não, se eu puder chegar em casa com as compras do mercado sem ficar me batendo em nada, tá ótimo. Ah, isso é grande. Não, eu sempre cozinho com 2, 3 amigas juntos, então a gente precisa de uma ilha bem espaçosa para que todo mundo possa fazer ali as atividades. Eu preciso de uma bateria de refrigeradores porque eu estoco muitas coisas. Isso é grande. Então aí a gente vai entrar na cozinha grande da Thaisa, que é diferente da cozinha grande de outras Você pessoas. aprofunda o sentimento, né? Que aí a gente entra na questão do significado, né? Lá em casa nós temos um pet, perfeito. Quem é esse pet? Esse pet é um cachorro. Ok. Qual é a relação desse pet com a família? O pet é um cachorro que passa o dia inteiro no canil ou no quintal, ou ele tem permissividade dentro da casa?
Ele anda dentro da casa, ele circula sem restrição nenhuma dentro da casa. Quem é esse pet? Qual é a relação com esse pet, né? Ah, os meus pais vêm de vez em quando e ficam uma pequena temporada aqui em casa. Perfeito. Qual é a relação desses avós com esses netos? O que que eles fazem? De que forma? Como? Aí você vai gerando efetivamente o templo de habitar, que é a casa, Nossa, interessantíssimo. Até né? porque daí você vai movimentar a casa de acordo com essas profundidades, essa individualidade, né? Exatamente. E aí a gente começou a diferenciar espaço de lugar, né? O lugar é onde realmente aquilo vai conquistar você, aquilo vai se integrar. A gente percebe que às vezes é comum você visitar uma pessoa e você comenta, "Ah, não sei por quê, mas eu me sinto tão bem aqui na sua casa. Eu não sei por quê, mas eu me sinto bem." Ou seja, os meus campos sensoriais e perceptivos estão captando inúmeras informações que tem aqui, em termos de simbolismos, que para nós são traduzidos como significados. Mas esse significado ele é emocional, então às vezes eu não sei expressar. Como acontece de outra forma também. Às vezes você entra em um determinado ambiente e você diz assim, não gostei daqui. E Sentiu mal. me senti mal. E alguém pergunta pra você, mas por que que você se sentiu mal? Não sei, mas não gostei É bem essa daqui. resposta. Eu não sei, mas eu não Aham. gostei. A Ou gente nunca seja, sabe. tem vários elementos ali que estão dialogando comigo, me trazendo uma sensorialidade negativa, ruim. E isso são simbolismos que podem ser trabalhados em projeto. Então, a neuroarquitetura, quando a gente vai para o design baseado em evidências, começa já desde projeto a termos ferramentais para que a gente possa trabalhar isso de uma forma equacionada para ter um resultado futuro qualificado, positivo a nível experiencial e, obviamente, a nível de comportamento também. E é engraçado porque eu acho que essa individualidade ela é tão interessante que às vezes a casa de uma pessoa que para ela é maravilhosa, você chega e já não é um ambiente que você acha agradável para ti, né? Então é bem Exatamente. específico, E às né? vezes você até acha bonita, nossa, a casa é linda, mas eu não moraria nessa casa. É, o que me leva ao verde, eu lembro que eu vi com um post que você comentou, falou assim, a importância do verde dentro do ambiente. Eu sou uma pessoa que amo verde, da minha casa poderia ter verde saindo do teto. E tem casas que são de frias, entre aspas, mas que não tem, né? Sim, que a pessoa não sim. gosta, então como é específico, né? É, e aí a gente começa a entrar num quesito que a gente chama de design biofílico, né? O design biofílico é quando a gente está aplicando biofilia dentro do projeto. Por algum tempo foi tido uma visão errônea de design biofílico, porque quando se falava em design biofílico, imaginava-se simplesmente colocar a vegetação no espaço. Ok, a vegetação é um dos elementos de design biofílico, mas existem inúmeros outros, né? Então, quando a gente começa a falar de ventilação natural, iluminação natural, as materialidades, tudo aquilo que você consegue trazer que me remonte a uma questão de vida, de ser elementos que representam de alguma forma a vida, eu tenho uma conexão mais facilitada com isso, né? Não necessariamente ou obrigatoriamente apenas o verde. A biofilia, ela sempre trouxe como embasamento um recorte temporal. Nós, enquanto humanos, tivemos muito mais, gigantescamente mais tempo da nossa existência no planeta em condicionantes biofílicas na natureza em si, do que nos ambientes de configuração urbana, né? Que isso é relativamente no recorte da nossa totalidade é muito curto, é de muito tempo para cá. Então o nosso cérebro, por uma condicionante de carga genética, ele é muito ligado ainda às questões de naturalidade. Então um dos pontos, por exemplo, do design biofílico é você ter os espaços chamados de híbridos, que é quando eu posso estar dentro e ter uma conexão efetiva com o meio externo, principalmente se esse meio externo me trouxer elementos naturais, né? Não apenas em termos de visão, para que eu possa visualizar esses ambientes, mas principalmente se eu puder transitar, né, de eu estar dentro e fora simultaneamente. Mas a vida, principalmente cosmopolita, né, a vida em grandes centros urbanos, às vezes nos obrigam a ter condicionantes de não conseguir aplicar 100% de biofilia em determinados espaços. Então, eu vou dar um exemplo do meu escritório, né, um exemplo real. Todo o meu escritório, todos os ambientes do meu escritório, eles recebem iluminação natural. Isso foi um ponto determinante na hora de organização do projeto, né? Eu queria que todos os espaços tivessem iluminação natural. Mas como eu estou em um prédio que ele é um prédio business, né? Obviamente que o núcleo do prédio não permite isso. Ou seja, fora das fachadas você não tem essa possibilidade. Então eu teria um ambiente no meu escritório que era a copa,
que seria um ambiente onde eu não teria essas condicionantes. E por ser totalmente enclausurado, eu não conseguiria colocar vegetação viva, né, Não aguento. real, vários desses elementos. Então existe uma linha do design biofílico que nós chamamos de apropriação indireta, quando nós começamos a trabalhar indiretamente com a biofilia, ou seja, nós começamos a aplicar materiais não naturais, mas que se remetam a essa naturalidade. Então, muitas coisas que nos cercam aqui, nós sabemos que não é madeira de verdade, mas parecem ser madeira. Mas aí você pensa assim, não, mas eu sei que não é de verdade. Sim, eu sei que não é, mas o meu cérebro ele faz uma leitura de que, mesmo sabendo que é irreal, ele aceita como uma conectividade com aquela naturalidade. E às vezes fica uma condicionante de, mas se eu trabalhar com design biofílico indireto, que é esse, eu vou estar indo um pouco para a linha do fake. Em alguns casos, a linha do fake é a única saída. Entre não ter um link e ter um link fake, é melhor ter o fake do que não tê-lo. Claro que trabalhando da forma mais estética e sensorial Até possível, porque o né? natural dá trabalho, né? É, Só quem já teve também, a casa também. bem natural pra saber o trabalho que E ela às dá. vezes as pessoas assim, mas Lori, as pessoas sabem que é falso. Sim, as pessoas sabem que é falso, mas ainda assim você se apropria emocionalmente. Se assim não fosse, o que seria do cinema? Porque quando você vai assistir um filme, você sabe que é irreal, você sabe que foi uma montagem cinematográfica, você sabe que tem toda uma produção por trás daquilo, e você chora, Se emocionou. você ri, você se assusta, você fica com medo, né? Mas você sabe que é irreal, então por que você reage assim? Então, essa é a leitura que o design biofílico faz também. E voltando ao caso do meu escritório, eu abri uma janela falsa no meu escritório, que é uma grande parede em tela tensionada, retroiluminado, mas com a imagem de uma fotografia urbana a nível do mesmo pavimento que nós estamos. Então, quando você entra na Copa e você vê aquela parede como sendo uma janela enorme para a parte externa, você sabe que ela não é real, mas ela é altamente impactante e ela faz com que você tenha uma sensação de que poderia ser. E às vezes até impacta mais, né? Do que Mais se ela ainda fosse ela mesma, né? porque acaba sendo uma surpresa, né? E é muito engraçado porque as pessoas sabem que estão dentro do prédio, sabem que não tem como ter aquela visão naquele ponto, mas as pessoas, nossa, que interessante, porque você se conecta com algo que é natural, esse natural, no caso, olhar para fora, né? Então são aspectos que você consegue trabalhar e que vão qualificando o seu projeto, a sua espacialidade, enfim. E aí tem, enfim, vamos ao próximo Réveillon conversando sobre técnicas, né? Incrível. E como é que são detalhes que fazem completamente a diferença, né? Quando ele é bem pensado, bem idealizado, né? E também essa questão da individualidade de cada um. E, Lori, a gente vê ali, que acompanha essa rotina, nossa, é viajar muito, muita palestra, muitos cursos, muita coisa fora do país, né? E isso acrescenta demais dentro de toda a informação que você traz, né? Sim, e necessário, né? Então, ano passado, eu tive a possibilidade de participar de alguns eventos internacionais em relação à neuroarquitetura especificamente, né? Isso foram rendendo vários trabalhos, várias coisas aqui dentro do Brasil também. Até quando cheguei aqui na De Angelis, né? Inclusive deixar um abração para a Nereide, não pude encontrá-la, mas deixar um beijão a ela. Fui gentilmente recepcionado, né, pela Claudete, que é uma super amiga que trabalha aqui. E ela, nossa, você não para, você está sempre viajando, né? Porque realmente as pessoas têm, os colegas, né, profissionais, arquitetos, designers, enfim, têm uma necessidade muito grande de entender melhor isso e levar para a sua aplicação prática, né? Então hoje o meu universo ele está muito dividido assim entre a atuação do escritório. Hoje eu tenho escritório em Cascavel, eu tenho escritório em São Paulo e a parte de principalmente da consultoria na área de arquitetura é muito grande para outros escritórios de arquitetura, mas também, como eu comentei no exemplo que eu dei anteriormente, para construtoras, o mundo corporativo, né? Hoje um dos grandes desafios do grande mundo corporativo, e a gente está falando de empresas, né, de grande porte, é trazer os colaboradores de volta. Porque na pandemia as pessoas aprenderam que poderiam trabalhar de casa. Então hoje, como eu trago de volta o que eu vou ofertar para essas pessoas? Será que é simplesmente chamá-las para voltar? Não. Eu preciso fazer com que essa volta seja qualificada. Então, neuroarquitetura aplicada dentro dos espaços corporativos hoje tem sido uma vertente gigantesca e onde a gente tem aplicado muito, né, a questão das consultorias, que é qualificar esse espaço, trazer isso, tirar um pouco aquela ideia errônea
que foi imputada no mercado há algum tempo atrás, de que toda vez que a gente faz algumas importações inapropriadas, acontece isso, né? Que os espaços corporativos têm que ser à la Google, né? A filosofia Google é uma filosofia que aqui no Brasil não se demonstra tão conectada com a nossa cultura. Por exemplo, é, nem todos os colaboradores de uma empresa se sentem à vontade de tirar uma sonequinha num espaço ao lado da sala do chefe, às 3 da tarde. É um ambiente mais alternativo, digamos. Não é? Então, assim, é uma filosofia que nem toda condicionante corporativa se adequa a isso. E não é porque a empresa não tem esse DNA, é porque a cultura brasileira e de quem trabalha em determinados segmentos não é essa. Então você cria, antes eram chamadas de áreas de descompressão. Hoje a gente cria o ambiente descomprimido. Então o seu ambiente de trabalho por si, naturalmente, ele não causa compressão. Portanto, você não precisa de uma área de descompressão, mas você precisa entender o projeto de uma outra forma. Você tem que trazer outras condicionantes de apropriação desse espaço para que ele seja leve, ao mesmo tempo que produtivo. No meio corporativo, uma das condicionantes que a gente trabalha muito em neuroarquitetura é a chamada segurança psicológica. A segurança psicológica é quando eu me sinto verdadeiramente pertencente aqui. Então, quando eu tenho essa segurança psicológica, eu desligo o relógio. Então eu não fico, 18 horas. Já tá na minha hora, 18 horas eu tenho que ir. Por quê? Porque eu estou psicologicamente seguro nesse ambiente. Eu me apropriei desse ambiente. Mas já deu 18 horas, ok, mas eu vou terminar isso aqui, porque, ou seja, é o que antes a gente chamava, né, de vestir a camisa, hoje é aquela condicionante de apropriar-se. Isso aqui também é meu. Né? Eu também me enxergo aqui. Eu posso não estar com o meu nome lá no contrato social, mas eu me enxergo aqui. Eu Até estou porque aqui hoje dentro. a gente também não tem espaços gigantescos, né? Às vezes você conseguir fazer isso no ambiente que você está já une duas coisas, Exatamente, né? Exatamente. Hoje a gente começa a ter muita consultoria na área da saúde. Existe um conceito dentro da neuroarquitetura que é chamado de design salutógeno, que é quando o ambiente é um dos elementos de cura do paciente. Né? Então a gente traz aí vários aspectos que fazem com que o ambiente que você está inserido seja um dos elementos desse processo de cura. Pegar uma coisinha rápida também levando para o dia a dia. A gente não deseja isso a ninguém, mas Claro. quando passa-se por um processo de hospitalização, né? É muito comum você ouvir a própria pessoa adoentada ou alguém da família comentar assim, depois que veio para casa melhorou muito. Será que é só porque transitou ou é porque o ambiente é um ambiente onde eu me reconheço, onde eu me enxergo, onde eu me aproprio, onde eu gero vários links emocionais com ele, né? Então o design salutógeno vem sendo aplicado amplamente dentro do mercado dos ambientes e espaços de saúde, justamente para isso, para que a gente tenha uma qualificação desse espaço, para que você entregue esse processo, não apenas, né, para quem está naquele momento em uma condição de vulnerabilidade, que seria o adoentado, mas os outros vulneráveis envolvidos, como a família, por exemplo, né? Quando uma pessoa é internada no hospital, a família se interna juntos, os mais próximos se internam juntos. Então, como que você qualifica, né, emocionalmente esse público? Como que você auxilia esse público também através das espacialidades? Então, o design salutógeno, e claro, temos que pensar num corpo clínico, que é o corpo médico, num corpo administrativo, Vai estar ali o tempo inteiro. Exato, não é no corpo administrativo, não é porque eu trabalho num hospital que eu tenho que conviver com sofrimento alheio. Então, existe hoje um abarcado muito grande nisso, né? A neuroarquitetura trata também de uma outra área hoje que a gente trabalha como geroarquitetura, que é quando a gente está trabalhando especificamente para pessoas de idade mais avançada. Então, é uma arquitetura totalmente designada, não só para quem já está com uma idade mais avançada e preparar o ambiente para isso, mas também fazer isso de uma forma preditiva, né? Eu já estou com meia idade, provavelmente essa será a minha última casa construída, meu último projeto de construção de casa. Eu já queria uma casa pensando numa longevidade maior. Então aí a gente começa a trabalhar com aspectos que nós chamamos de geroarquitetura, né? Quando você já vai preparando o ambiente para essas condicionantes, entre a iluminação, entre as condicionantes sensoriais,
entra um aspecto imenso. Como eu disse para você, depois que eu começo a falar, eu vou Não, embora. não, eu tô achando super interessante que é a ciência aliada diretamente à arquitetura e diretamente à condição que você vai estar, né? É incrível como é que pode associar tanta coisa. E uma coisa também que é super legal a gente citar aqui, né, Luri? Que o Luri era o autor do primeiro livro, né, sobre neuroarquitetura do Brasil. Olha só, gente, que legal. E essa Sim. experiência. Então, o livro, ele aconteceu, ele foi lançado, né, oficialmente em 2020. Ele é um projeto que já existia há bastante tempo. E aí eu tive alguns puxões de orelha, assim, de alguns amigos, de alguns colegas. Você tem que largar esse conhecimento, não apenas como curso, como aula, mas larga isso como um livro também. E aí eu comecei o projeto de escrevê-lo. Eu, logo em seguida do lançamento, felizmente, foi uma sensação meio dúbia, né? Porque eu não sabia se não sabia se eu estava muito feliz ou muito Todo mundo triste, trancado? porque esgotou muito rápido. O Aham. livro foi lançado e esgotou muito rápido. E aí eu fiquei feliz, nossa, caramba, né? Que legal. E ao mesmo tempo, nossa, mas e agora? E aí hoje ele só se encontra disponível em versão Kindle, né? Que é uma versão Aham. digital. O livro físico ele não existe mais, virou uma relíquia. Olha só. E agora já estou em processo de escrita de outros dois, então já tem dois aí no forno para sair, se Deus quiser, ainda esse ano. E o livro rendeu, graças a Deus, algumas conquistas, eu vou dizer pessoais, porque é algo muito importante para mim, mas obviamente conquistas profissionais. Então, logo na sequência, eu comentei com você um pouquinho atrás sobre a ANFA, que é a Academia de Neurociência para Arquitetura. Ela se encontra em San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, e ela reconhece alguns países que vêm trabalhando de uma forma qualificada com neuroarquitetura. E ela incluiu o Brasil nessa lista no ano passado, e ela abriu a ANFA Brasil, e eu fui honrosamente convidado para presidir a ANFA aqui no Demais. Brasil. Isso Parabéns. aconteceu em 2020. E em termos educacionais, que um dos meus pés sempre esteve na educação, né? A gente tem uma das maiores referências mundiais em arquitetura, design, iluminação, que é o Instituto Politécnico de Milão. E também agora em 2020 eu recebi um convite deles para ser o professor oficial de neuroarquitetura lá na Itália com eles. Nossa, que demais, parabéns, que legal, né, Obrigado, obrigado. gente? E olha só, Luri aqui de Cascavel, que incrível, Aqui na Terra, né? né? A nossa terrinha dá um super orgulho, né? A gente já fica mais na época da nossa cidade, né? Que Demais, Luri. legal. Eu acho incrível, eu acho tão incrível porque, assim, não sou arquiteta, né? Mas, assim, eu acho que a arquitetura, ela tá um pouquinho em cada um, né? Porque tem a nossa casa, nosso escritório, nosso... Todo mundo tem um pouquinho de Isso, e arquiteto. a gente cria isso, eu criei a minha casa, criei meu escritório, tô no processo de criar a Casa das Marinas, e o tanto que isso realmente faz a diferença, né? E imagina alguém que é arquiteto, que pode se aprofundar diretamente num assunto Exatamente. desse, né? É uma entrega. Obviamente que todos os arquitetos, né, e eu sempre deixo isso muito claro, sempre houve e sempre haverá a chamada boa arquitetura. A neuroarquitetura ela acrescenta itens a isso, né? Ela não desqualifica nada, ela não vai contra nada que já venha sido praticado, né? Sempre tivemos, antes de falarmos sobre neuroarquitetura, antes desse conhecimento chegar até nós, quantas obras sempre foram mundialmente reconhecidas, renomadas, com um link muito efetivo com diversos públicos, então sempre houve a chamada boa arquitetura. A neuroarquitetura ela nos entrega outros ferramentais para que a gente possa qualificar ainda mais a condicionante projetual, né? Então eu vou dar um exemplo para você. É muito comum quando talvez eu tenha me expressado equivocadamente. Não é muito comum, mas acontece em alguns casos de você fazer a entrega de um projeto. Por exemplo, um projeto de interiores. Entreguei esse ambiente para você. Aqui é a sua casa, entreguei esse espaço para você. E aí eu fecho essa minha entrega, esse meu trabalho com você, sigo vida profissional, você segue a sua vida pessoal, e em algum momento, não muito distante desse, nós nos encontramos novamente e eu venho visitar você. E eu percebo que você modificou o que eu entreguei para você. Então você reorganizou, você rearranjou o ambiente para você. E às vezes é comum alguns colegas, né, arquitetos, designers, ficar com uma sensação assim, duas, né? Ou uma sensação, nossa, eu fiz tudo errado, porque não era o que ela queria. Uhum. Ou dois, ela desmanchou tudo que eu fiz. Uhum. E na verdade não é nenhuma coisa nem outra. É a maior oportunidade que você tem de sentar e dizer assim, vamos sentar aqui, vamos tomar um cafezinho. Por que aquilo que eu deixei ali você trouxe para cá? Entender esse processo. Eu tenho uma bandeira que eu levanto há muitos anos, que eu sempre digo que quanto mais entendermos de pessoas,
mais entenderemos de projeto. Porque na neuroarquitetura é isso que nós tratamos, né? É entender a emocionalidade das pessoas. Então eu posso tirar dessa situação um proveito imenso de aprender sobre você, mas aprender um pouco também sobre a questão da percepção, né? Ah, isso que para mim tinha uma determinada percepção, para ela tem outra completamente diferente. Então não é que você se desfez do que eu fiz, você rearranjou para você. Na sua né? prática, né? Você traz a sua identidade. E aí, ao invés de ficar assim, nossa, o que da identidade dela que eu não colhi no momento do briefing? Não, vamos olhar isso por um outro prisma, né? Como que agora eu consigo me aprimorar em cima da identidade dela? Porque isso vai me ajudar com outras pessoas também. Tirar como né? exemplo. Exatamente. Lori, querido, muito obrigada. Nosso grato bate-papo poderia eu. dar 2 horas, porque eu achei interessantíssimo. Tô quase querendo virar arquiteta. Que eu falo assim, Que porque... legal, venha. Não, eu já mudei de profissão demais na minha vida. Acho que te deu por agora. Acho incrível, é um mundo, um universo vasto. E assim, eu, como comentei contigo no início, eu amo a neurociência em todos os âmbitos. E dentro da arquitetura que eu não conhecia, amei conhecer. Parabéns Que pelo bom. seu trabalho. Obrigado, Um fico orgulho muito aí pra grato. Cascavel saber que a gente tem um profissional à sua altura e tanta competência aqui. Fico muito grato pelo carinho, Viu? pelo convite. Um prazer. E só chamar que a gente volta de novo. Teremos muitos temas aqui. Muitos. Sucesso. Viu? Obrigado. Esperaremos a o todos seu nós. segundo livro aí Em e conversaremos breve. muito ainda sobre neuroarquitetura. Com certeza, só chamar. Obrigada. Obrigado, eu. Imagina.